Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, que alívio, hein? Só antes de nós começarmos a falar a respeito da palavra, eu queria fazer um complemento aqui na fala do pastor, a respeito do que foi falado aqui sobre o câncer de próstata. É que assim, na verdade, eu fui fazer esse exame, né? Só que o que acontece? O médico falou para mim que esse exame, eles só fazem a partir dos 45 anos. Então, eu falei, então eu tenho mais 2 anos aí pela frente ainda. Ele falou, mas não vai acomodar não. Quando você completar os 45, faz porque é necessário. E é um meio de prevenção. Então, assim, não encara isso como um não precisa ou deixar para depois, não. Quando você completar 45 anos, vai lá, faz, porque você está preservando a sua saúde. Amém? Meus amados, eu queria, nessa noite, compartilhar algo de Deus com os irmãos. E, na verdade, quando eu recebi o convite para estar ministrando nesse evento, né, nesse encontro de homens, todas as vezes que eu recebo uma oportunidade para estar ministrando, eu oro ao Senhor, peço para que o Senhor me dê uma palavra, coloque uma palavra no meu coração. E eu conversando com o meu pastor, ele falou, vamos orar. Eu falei, vamos orar. E, na verdade, o Senhor colocou uma palavra no meu coração ao ponto de... eu até tentava ir para um outro texto, mas quando eu chegava naquele texto, quando eu dava por mim, eu voltava para o texto qual o Espírito Santo queria que eu pregasse, né? E aí eu sentei, conversei com o meu pastor, falei, pastor, é esse. Só que tem um porém. Eu falei assim, poxa vida, eu vou ministrar para homens, e o Senhor me deu um texto que vai falar acerca de uma mulher. E aí eu me questionei, eu falei, puxa, será que eu estou no caminho certo? E aí eu continuei orando e meditando no texto, né? Porque quando você vai ministrar, você tem que se familiarizar com o texto, né? E ao decorrer do tempo, conforme eu fui examinando o texto, né? E aí o Espírito Santo falou para mim, olha com os olhos espirituais para o texto que você vai tirar todas as dúvidas em relação ao que você está pensando. E para nós entendermos melhor, eu peço para que vocês fiquem de pé, primeiramente, né? Em reverência à palavra de Deus. Em seguida, eu peço para que todos abram as vossas Bíblias no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler o versículo 9. Eu quero ler o versículo 22 e do 30 ao 36. Amém? Todos acharam? Posso ler? Amém. Versículo 9 diz assim: em vista disso, ela disse ao marido, sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Digam comigo, santo. Amém. 22. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Amém? (30 ao 36) diz assim, ó. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. 31.
Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor e depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele. O corpo do menino ia se aquecendo. Então levantou-se, começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. 36. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Até aqui, meus amados. Amém? Pode se assentarem em nome de Jesus. Então, meus amados, como eu ia falando, quando eu fui convidado para estar ministrando, o Senhor colocou esse texto no meu coração e eu fiquei com esse questionamento dentro de mim, me perguntando: mas por que eu tenho que pregar a respeito de uma mulher, sendo que eu vou pregar para homem? E é interessante que essa mulher tem algumas lições aqui que ela vai nos ensinar. E é justamente isso que eu gostaria que os irmãos, neste momento, abrissem os vossos corações, prestassem bastante atenção no que o texto vai nos proporcionar. E a primeira coisa que eu vejo aqui, que essa mulher ela responde para mim, não só para mim, mas como para todos nós, é a sensibilidade desta mulher. Por que sensibilidade? Porque essa mulher, a Bíblia diz que Eliseu, certo dia, foi à cidade de Sunem. E a Bíblia diz que essa mulher convidou Eliseu para que fosse na casa dela tomar um café, não sei, fazer uma refeição. Só que Eliseu, ele andava acompanhado de um servo por nome cujo Geazi. E a Bíblia diz que então Eliseu e Geazi entraram na casa desta sunamita e assim tomaram esse café e fizeram essa refeição. Só que a Bíblia diz que todas as vezes que Eliseu ia para aquela cidade, então Eliseu parava ali e tomava esse café com esta mulher. É interessante então que a Bíblia certo dia diz que esta mulher chega para o seu esposo e diz: marido, eu vejo que este homem que passa aqui todos os dias, ele é um homem de Deus. É isso que ela fala? Na Bíblia de vocês não está isso? Vejo que este homem que todos os dias passa aqui é um homem de Deus? Não. Ela fala: eu vejo que este homem que passa aqui todos os dias é um santo homem de Deus. Então, meu amado, aqui é a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, a sensibilidade desta mulher, ao ponto dela perceber a santidade do profeta, a santidade de Eliseu. Eliseu estava ali na casa dela, com seu servo, com seu moço, e eu acredito que esta mulher observava cada movimento de Eliseu. E o marido dela talvez também ele prestasse atenção, mas muitas vezes nós homens, nós somos desapercebidos, nós não temos essa mesma sensibilidade que as mulheres. As mulheres muitas vezes ela têm a nos ensinar quando trata-se de sensibilidade. Então eu encarei isso como um sim de Deus. Não, você vai pregar porque é assim que funciona. A segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui que responde ao meu questionamento é quando ela tem a atitude. Ela fala: vamos construir um quartinho lá em cima. Ou seja, é a mulher que tem a atitude. Normalmente esse tipo de atitude quem tem é o marido, mas aqui foi a mulher. Ou seja, essa mulher nos ensina acerca de atitude também. Muitas vezes nós homens, nós nos omitimos em relação a algumas coisas. Nós deixamos as coisas andar de qualquer jeito. Essa mulher não. Ela teve atitude. A atitude dela foi uma atitude soberana, uma atitude de generosidade. E a terceira coisa que nós podemos perceber aqui é quando ela vai falar: vamos construir um quarto para este homem lá em cima. E ela fala: e vamos colocar uma cadeira, uma mesa, uma cama e um candeeiro. Então, olha só os detalhes, a mulher mais detalhista.
Mais uma coisa que nós podemos aprender com as mulheres, nós também temos que ser detalhistas. Muitas vezes nós convida alguém para dormir na nossa casa, a pessoa vai lá, as cobertas estão aí, tá aí. Não, essa mulher ela pensou detalhadamente. Olha só, gente, se vocês forem prestar atenção, o que essa mulher, ela detectou, uma cama é o quê? Lugar de intimidade, correto? Mesa é o quê? Lugar de comunhão. Cadeira é o quê? Lugar de diálogo. Essa mulher, ela pensou em tudo, candeeiro, ilumina o ambiente. Então, vocês percebem o quanto essa mulher, ela foi, sabe, ela foi diferente. Essa mulher, ela foi uma pessoa iluminada. Ela foi uma mulher que, ela falou assim, gente, eu tenho que fazer algo por este homem. Este homem não é um ser qualquer, este homem não é um homem natural. Ela percebeu, ela teve a percepção de quem realmente Eliseu era. Então, essa mulher, ela nos ensinou esses 3 princípios. Mas o que eu quero falar a respeito desse texto não é disso. O que eu quero falar desse texto são mais 3 coisas. E eu quero dar um título para essa mensagem. E o título dessa mensagem vai ser As 3 Certezas. Amém? E para nós entrarmos realmente na palavra, eu quero falar de a primeira certeza que nós temos que ter. São 3 certezas que nós não podemos deixar de ter nas nossas vidas, que essa mulher teve, e ela vai nos ensinar, ela nos ensina quais são essas certezas. A Bíblia diz no capítulo 9, a mulher disse assim, em vista disso, ela disse ao marido, sei que este homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Meus amados, vocês concordam comigo que Eliseu, quando ele entrava naquela casa, Eliseu não entrava sozinho, que nem eu já falei anteriormente. Eliseu entrava com seu moço, Geazi, e os 2 estavam ali. Mas é interessante que quando essa mulher, ela vai falar, ela vai caracterizar Eliseu como um santo homem de Deus, ela não fala, esses homens, não. Ela não fala esses homens, ela fala, vejo que este homem, ela usa o singular, ela não usa o plural. Aí eu pergunto para os irmãos, por que essa mulher não usa o plural? Se eram 2, e a Bíblia diz que Geazi era discípulo de Eliseu, ou seja, se ele era discípulo, ele também era para ser visto como um santo homem de Deus. Mas muitas vezes o que eu quero falar para vocês nesta noite, e para mim também, muitas vezes, meu amado e minha amada, o nosso discipulador, aquele que nos discipula, ele é um santo homem de Deus, mas muitas vezes aquele que está sendo discipulado, ele não se torna um santo homem de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes ele tem desvio de caráter, muitas vezes ele não é verdadeiro, muitas vezes ele não é íntegro, muitas vezes ele não é correto nas suas atitudes. Então essa mulher, eu acredito, o texto não fala, mas eu acredito que ela prestava atenção tanto em Eliseu quanto em Geazi. Ela prestava atenção nas atitudes de Eliseu, ela prestava atenção nas atitudes de Geazi. Eu acredito que para você ser chamado, para você ser considerado um santo homem de Deus, não é de qualquer forma. Não basta só nós virmos na igreja, não basta nós pegarmos a Bíblia e estudarmos a Bíblia, não basta nós somente jejuarmos, não. Eu acho que para nós ser chamados santo homem de Deus é bem mais do que isso. É bem mais do que isso. Eu acredito que uma das coisas primordial para que você seja chamado um santo homem de Deus, sabe o que é, meus amados? O nosso testemunho. E quando eu me refiro a testemunho, eu não estou falando só testemunho dentro da igreja, não. Eu estou falando de testemunho onde quer que você vá, a começar pela nossa casa. A começar pela nossa casa. Muitas vezes, nós chegamos aqui na igreja, nós dobramos os nossos joelhos, nós oramos a Deus, mas ao sairmos da nossa casa, talvez nós agredimos a nossa esposa, o nosso filho com uma palavra, sei lá, não sei. Isso não é testemunho. Testemunho é quando você é santo em casa, santo na igreja, santo no trabalho, santo onde quer que você vá. Eu acredito que essa mulher, quando Eliseu chegava ali, que a Bíblia deixa bem claro, Eliseu já não mais precisava da autorização dela para entrar lá no quarto. A Bíblia diz que quando ele passava, automaticamente ele já entrava e se alojava lá. Olha só a confiança que essa mulher tinha. Aí eu pergunto para vocês, meus amados, nós somos confiáveis?
Nós somos confiáveis? Será que realmente, se alguém for nos avaliar como cristão, será que se alguém for nos avaliar como servos de Deus, como que essa pessoa ela vai nos chamar? Homem de Deus ou santo homem de Deus? Essa mulher não teve dúvida, ela tinha uma convicção, ela tinha uma certeza no coração dela. A certeza dela era tão grande, tão grande, tão grande, que ela bancou tudo. Ela falou, vale a pena porque eu sei em quem eu estou apostando, eu sei em quem eu estou investindo. Aí eu pergunto para nós, será que as pessoas podem investir em nós? Será que as pessoas podem investir em nós ao ponto de ter essa certeza, essa convicção de que ela não vai se decepcionar? Será que pode? Essa mulher tinha essa certeza. Essa sunamita, imagino eu que quando Eliseu entrava na casa dela, ela se sentia segura, ela se sentia em paz, ela se sentia alegre, porque ela sabia que ali, dentro daquela casa, tinha alguém diferenciado, tinha alguém que não era um homem normal, não era uma pessoa qualquer, e sim um santo homem de Deus. E é interessante que quando ela fala para o esposo dela, vamos construir um quartinho, eu pergunto para vocês, a Bíblia deixa bem claro aqui, quando você for ler esse texto, lê com bastante atenção, porque vocês vão entender o que eu estou falando. A Bíblia deixa bem claro que essa mulher era uma mulher rica, era uma mulher rica. Eu acredito que na casa dessa mulher, que deveria ser uma mansão, não deveria ter só um quarto ou 2 quartos, deveria ter inúmeros quartos. Mas olha, meus amados, olha só que interessante, eu tenho certeza que essa mulher olhou para os quartos que já tinham lá, já estava construído, e ela chegou à conclusão, não, nenhum desses quartos é compatível com a santidade deste homem, eu tenho que fazer um diferente. E eu acredito que esse quarto que essa mulher mandou construir para o profeta foi de forma diferente. Ela construiu com uma perfeição, ela construiu com amor, com carinho, com uma determinação. E eu acredito que, sabe, o profeta, ele se sentiu, o texto vai falar, o profeta se sentiu muito, mas muito, muito feliz com a atitude daquela mulher. Então, meus amados, eu quero deixar para o coração de todos nós aqui nesta noite, eu e você, todos nós somos avaliados todos os dias nós somos avaliados, e a maior avaliação que é feita sobre mim e sobre você, sabe qual que eu já falei, é acerca do nosso testemunho. Então que nós venhamos a tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas decisões. Eu acredito também que essa mulher, quando Eliseu saía para a cidade de Sunem, ele não deveria ficar somente ali na casa dela, ele deveria ir em outros lugares. Essa mulher deveria colher informações com demais pessoas acerca do profeta, porque ela não poderia, ela não tinha como, ela formar uma opinião tão forte quanto essa, de chegar e falar, este homem, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E é interessante, meus amados, que quando você vai ler a Bíblia, principalmente no livro de Deuteronômio, o próprio livro de Reis, Crônicas, Jeremias, quando você vai ler alguns livros dos profetas menores, a gente vai se deparar com esses profetas sendo chamados de homens de Deus. Homens de Deus. Você não vê nem Moisés, você não vê nem o próprio Elias, que lá em Reis também ele é chamado como homem de Deus. Você não vê nenhum desses homens ser chamado de santo homem de Deus. Você só vê Eliseu. Aí sabe por que você só vê Eliseu? Porque para você chamar alguém de santo, você tem que conviver com ele. Para você saber que aquela pessoa realmente é santo, que aquela pessoa realmente é íntegra, você tem que conviver com ele. E o que isso quer dizer para mim e para você? Nós temos que ter intimidade uns com os outros, para nós conhecermos uns aos outros, ao ponto de eu poder chegar e falar, pastor, o senhor é um homem de Deus, o senhor é um santo homem de Deus. Davi,
você é um santo homem de Deus. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu ando com você, eu convivo com você, eu sei quem você é. Então, meus amados, essa mulher aqui, ela convivia com Eliseu, ela estava ali ao lado dele. Então é por isso que ela deu esse acréscimo de santo. Ela sabia quem Eliseu era. Ela sabia que Eliseu é o tipo daquela pessoa que ele, para não gerar uma discussão, ele perderia qualquer coisa. Eliseu era o tipo de pessoa que talvez ele só abria a boca para abençoar. Eliseu era um homem que não gostava de se misturar com um certo tipo de pessoas. Eliseu era um cara reservado. Eliseu era um profeta que ele procurava sempre andar de forma correta. Era um homem, um profeta que sempre procurava ajudar as pessoas. Era um profeta que sempre buscava se revestir espiritualmente. Imagina quantas vezes essa mulher não entrou naquele quarto, talvez na ponta do pé, com medo de, sei lá, de acontecer, e viu Eliseu ali dobrado, com os joelhos dobrados ali no pé da cama, orando ao Senhor. Eu creio que inúmeras vezes, porque senão ela não teria chegado a essa conclusão a respeito dessa santidade, porque nós sabemos que a palavra santo significa separado, ou seja, separado do mundo para servir a Deus. E acredito que naquela época existiam muitas outras coisas a fazer que não agradavam a Deus, mas em momento algum ela pegou Eliseu fazendo algo que não agradava a Deus. Então nós temos que ser assim também, meus amados. Eu não estou falando aqui para vocês que vocês têm que, mostrar para as pessoas que você é santo. Não, Eliseu não mostrou para essa mulher que ele era santo. Foi ela que percebeu. A nossa santidade, nós não temos que, colocar uma camiseta escrito atrás e na frente eu sou santo. Não, a sua santidade ela tem que ser um reflexo ao ponto de que as pessoas olhem para você e enxerguem a sua santidade. Foi o que aconteceu com essa mulher. Em momento algum Eliseu chegou lá falando para ela: olha, eu sou santo, eu sou profeta. Essa mulher ela nem sabia, Eliseu nunca, em momento algum Eliseu falou para essa mulher que era profeta. Em momento algum, você vai ver que a Bíblia não fala que Eliseu chegou para ela e falou: eu sou um profeta de Deus. Não, Eliseu só, simplesmente, com as suas atitudes, com a sua postura, fez com que essa mulher olhasse para ele e falou: vejo que tu és um santo homem de Deus. E aí eu pergunto para nós, as nossas atitudes condiz com quem nós somos diante de Deus? Meus amados, é coisa séria. É o que eu falei, quando eu estava meditando nesse texto, eu falei, é profundo isso aqui. Eu fui pesquisar um pouco a respeito de homens que foram chamados santos homens de Deus, e eu vou ser sincero, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar também, vocês não vão encontrar. Esse é o único texto em que essa mulher reconhece a santidade de Eliseu, que nem eu já falei. Mas para reconhecer a santidade de alguém, você tem que conviver com ela. Intimidade, relacionamento, comunhão, unidade, Eu acho que o que está precisando mais é isso. Muitas vezes, aqui, nós somos uma igreja, nós somos um só corpo. Muitas vezes o braço está em Santana, a cabeça está em Goianazes, entendeu? Não, nós temos que estar juntos, unidos um no outro. E desta forma nós vamos perceber, nós vamos ter a percepção em relação a cada um de nós. Ele é santo, ele não é santo, ele é santo, ele precisa santificar, ele precisa melhorar, ele não precisa melhorar. É assim que nós temos que ser. Mas para que isso aconteça é necessário um relacionamento de proximidade. Amém, meus amados? No versículo 22, outra coisa interessante, meu amado. Essa mulher, ela estava passando uma das piores situações que alguém pode passar na vida. Às vezes, hoje mesmo eu escutei, poxa, estou passando uma das piores fases da minha vida, eu já estou ao ponto de não suportar mais, eu já estou ao ponto de, de ficar louco, eu já estou ao ponto de jogar tudo para o alto, eu estou quase que ficando maluco com essa situação. E eu falei, meu irmão, desculpa, qual que é o seu problema? Conta para mim. Você não pode me ajudar. Eu falei, eu não posso te ajudar, isso é verdade, mas eu sirvo a um Deus que pode te ajudar. E a pessoa começou a contar o problema dela, começou a falar, e aí
ao final eu fiz um diagnóstico de tudo que ela tinha me falado, e eu cheguei à conclusão: meu amado, você não tem problema. Sabe por que você não tem problema? E eu comecei a meditar nessa passagem aqui, ó. Eu falei, quando você começa a ler as Escrituras, eu não estou falando para você que você não está com problema, você está com problema, mas o seu problema diante de alguns outros é quase que nada. E aí eu lembrei dessa passagem aqui, eu falei, o que você faria se você tem filhos? Ele falou, eu tenho 3. Eu falei, desculpa, eu vou fazer uma conjectura aqui com você. Já pensou se você chega na sua casa e, que Deus o livre, sua esposa chega para você e fala assim, nosso filho entrou em óbito. Qual que seria a sua reação? Ele falou, eu ficava louco, eu ficava desesperado, eu acho que eu pegava ele, colocava dentro do carro, corria para o hospital, sei lá, eu fazia qualquer coisa para que ele voltasse a viver. Eu falei, então. Aí eu mostrei esse texto para essa pessoa, trabalha comigo. A pessoa trabalha comigo. Aí ele falou, pô, irmão, isso aqui é Bíblia, cara. Eu falei, isso é Bíblia. E o que a Bíblia fala? Pedro falou que toda as Escrituras é escrita por homens inspirados por Deus, ou seja, que não tem nada que não seja verdade, meu irmão. Tudo que está escrito aqui de Gênesis e Apocalipse é verdade. Isso aqui é uma verdade escrita por homens que Deus colocava o Espírito dele para que escrevesse tudo isso. E essa pessoa chegou para mim e falou, não, realmente, se nós formos fazer essa comparação, eu não tenho problema. Então, meu amado, essa mulher, ela estava assim. Essa mulher, se nós formos analisar o psicológico dessa mulher, a parte emocional dela, a gente vai chegar à conclusão de que essa mulher, ela tinha acabado de perder o filho dela. Essa mulher, a Bíblia diz que certo dia o filho dela foi ter com o pai dele, lá na roça, digamos assim, ele estava com os ceifeiros, e lá ele sentiu uma dor de cabeça. E a Bíblia diz que ele deu 2 gritos, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E a Bíblia diz que seu pai simplesmente falou para um dos seus servos, pega ele e leva de volta para a mãe dele. E a Bíblia diz que assim foi feito. O servo pegou, levou de volta para casa, para a mãe dele, e ao chegar lá a Bíblia diz que esta mãe, a sunamita, ficou com essa criança até o meio-dia com ela no colo, e ao meio-dia em ponto essa criança veio a óbito. Aí a mulher se desesperou, a mulher começou a gritar, a mulher começou a arrancar os cabelos. Não foi isso que aconteceu, meu amado. Isso seria o óbvio que era para acontecer, mas não foi isso. A Bíblia diz que essa mulher, essa sunamita, pegou esta criança, levou até o quarto do profeta, colocou a criança sobre a cama do profeta, trancou a porta, desceu e falou para o seu esposo, pede para um dos seus servos preparar uma jumenta, que eu vou falar com o homem de Deus. Olha só aqui no 22. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus, e volto logo. É interessante que esse volto logo, tem outras traduções aí, que ela fala assim, vai tudo bem, vou falar com o homem de Deus, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz. E o 23 diz assim, e ele pegou, e ele perguntou, mas hoje não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe. Ele mandou selar a jumenta e disse aos servos, vamos rápido, só pare quando eu mandar. Então essa mulher, vocês percebem que mesmo ela estando desnorteada emocionalmente, porque ela tinha acabado de perder o seu filho, ela tinha acabado de deixar o seu filho trancado, morto, sem vida, ela nos ensina o que aqui nesse versículo? Ela nos ensina que mesmo ela estando assim, ela estava com a situação sob controle. Ela não falou para o servo, conduza que eu estou sem condições de conduzir. Não, ela falou, vamos logo, não pare, só pare quando eu mandar. Olha só o controle, olha só a diferença de uma pessoa que confia.
E essa segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é, por que essa mulher ela não se desesperou? Por que essa mulher ela não gritou na hora que o filho dela entrou em óbito? Por que ela não começou a procurar os vizinhos? Porque, sabe por que ela não fez isso? Porque ela sabia onde encontrar o homem de Deus. Ela tinha certeza no coração dela que se ela fosse lá no monte, ela o encontraria. Então foi para lá que ela foi. Então muitas vezes, meu amado, sabe o que acontece conosco, comigo e com você? Você está passando pelo problema, você está passando pela adversidade, e sabe qual que é o que mais pega? Você sabe onde encontrar a solução, mas você não vai na solução. Você fica procurando solução onde você não vai encontrar. Esses dias eu estava meditando numa passagem e me veio no coração, sabe qual a maior deficiência da humanidade hoje? Quando eu falo humanidade, principalmente dos cristãos, é procurar no homem aquilo que você só pode encontrar em Deus, meu irmão. Tem muitas pessoas aí confiando 100% no homem. E a Bíblia falou que lá em Jeremias, maldito o homem que confia no outro. A Bíblia não está falando que você é amaldiçoado por confiar no outro, não. É quando você deposita toda a sua confiança no homem. Aí você se torna uma pessoa maldita, porque você não tem que confiar 100% no homem. A sua confiança é em Deus, e foi o que essa mulher fez. Ela sabia onde encontrar o profeta. Ela sabia muito bem que se ela fosse até aquele lugar, ela encontraria o profeta. E a Bíblia diz que assim ela fez, ela foi. E é interessante que, quando ela chega, ela está se aproximando do profeta, a Bíblia diz que Eliseu, lá do monte, Eliseu vê e fala para Geazi, olha lá, a sunamita está vindo, vai lá encontrar com ela. E a Bíblia diz então que Geazi desce, e de longe ele fala, pergunta para ela, Eliseu fala para Geazi, pergunta para ela se vai tudo bem com o marido, se vai tudo bem com ela, e se vai tudo bem com o filho. E a resposta daquela mulher foi tremenda, meus amados. Ela poderia falar muito bem para Geazi, não, meu filho morreu, bem que eu falei para o profeta que ele não brincasse comigo, não. Sabe por que ela não falou isso para Geazi? Porque ela tinha o endereço certo, ela tinha a pessoa certa de desabafar. Muitas vezes nós temos desabafado com pessoas que nós não devemos nos desabafar. O negócio dela não era com Geazi, o negócio dela não era contar para Geazi, o negócio dela era com o profeta. Quando eu falei no começo, que ela notou que Eliseu era um santo homem de Deus, e não Geazi, sabe por quê? Porque Geazi era um homem, se vocês for estudar um pouco a respeito da vida de Geazi ele tinha desvio de caráter. Vocês lembram da passagem de Naamã? Quando Eliseu cura Naamã, Naamã vai lá, oferece 70 quilos de prata para Eliseu. Eliseu fala, longe de mim. Eliseu era um homem de Deus, Eliseu não fazia nada por dinheiro, Eliseu não se vendia, Eliseu não fazia barganha. E a Bíblia diz então que Eliseu foi para casa e Geazi ficou com aquilo na cabeça. Poxa, 70 quilos de prata? Isso é muita coisa. E a Bíblia diz então que ele corre e vai atrás de Naamã, e a Bíblia diz que ele vai lá e pega esses 70 quilos de prata. Ou seja, olha meu amado, a diferença de um homem que serve a Deus, de um santo homem de Deus, e de um homem que tem desvio de caráter. Eliseu, ele fazia tudo para a honra e glória de Deus. Eliseu não trocava a glória de Deus por nada, e muitas vezes nós temos feito isso. Muitas vezes nós temos valorizado mais aquilo que o mundo proporciona do que aquilo que Deus tem para nos proporcionar. E então a Bíblia diz que Geazi chega para a mulher e pergunta se vai tudo bem, ela fala que vai tudo bem, e ela continua a sua caminhada. E a Bíblia diz então que ela chega e se prostra diante dos pés de Eliseu e disse, acaso eu pedi um filho para o Senhor? Não te disse para que não me desse falsa esperança? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, não cumprimente, e se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Olha só o que ela falou. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor,
e pela tua vida, que se ficares, não irei. Então, ele foi com ela. Essa mulher é tão interessante aqui, é algo extraordinário, porque quando Eliseu manda Geazi ir, ela já sabia que Geazi não ia resolver o problema. Olha só, meu amado, a visão que essa mulher tinha a respeito deste homem, a confiança que essa mulher tinha a respeito desse homem. Ela fala: não, profeta, não é assim não. Se você não for comigo, eu também não vou ficar aqui. Sabe por que ela tinha esse pensamento? Porque ela sabia que só quem poderia fazer algo por ela era o santo homem de Deus. Só quem poderia fazer o milagre era o santo homem de Deus. Sabe por que muitas vezes nós não temos feito milagre? Sabe por que muitas vezes nós não temos realizado milagres? Porque nós somos mais Geazi do que Eliseu. Muitas vezes nós não temos orado em enfermo e curado ele, porque nós somos mais Geazi do que Eliseu. Muitas vezes nós não temos orado sobre pessoas para se arrepender dos seus pecados, e essas pessoas não se arrependem porque nós somos mais Geazi do que Eliseu. Mas o dia que nós nos colocamos na posição que Eliseu estava, de santo homem de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: quando você abrir a sua boca, milagres irão acontecer. Então a mulher falou para Eliseu: não adianta, se você não for, nada feito, eu também vou ficar aqui. E a Bíblia diz então que assim Eliseu vai com a mulher. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, estava o menino morto e estendido na cama. Ele entrou e fechou a porta e orou ao Senhor. É interessante, meu amado, que a Bíblia diz que Eliseu chegou, entrou e fechou a porta. Por que Eliseu não deixou a porta aberta? Por que Eliseu não orou na criança com a porta aberta? A Bíblia diz o que lá em Mateus 6,6, já foi falado isso aqui hoje, Sadraque falou, que quando nós entrarmos no nosso quarto, feche a porta, ore a Deus e Ele ouvirá a sua oração em secreto e Ele te responderá, ou seja, Ele te dará o resultado daquela tua oração. Então a oração de porta de quarto fechado, ela tem poder, meu amado. Se você não tem esse hábito de orar com a porta do seu quarto fechada, pois adote esse padrão a partir de hoje, ore para você ver. Funciona, meu amado. Eliseu fez isso. Eliseu poderia muito bem chegar lá e falar: não, deixa a porta aberta aí, eu vou orar aqui, ele vai ressuscitar. Não, ele fechou a porta, ele trancou e orou ao Senhor. E o resultado nós vamos ver agora. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, aqui eu já falei. 34. Depois deitou-se sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mãos com mãos, enquanto debruçava sobre ele, o corpo do menino ia aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Vocês percebem algo aqui? O profeta orou a primeira vez, aconteceu o quê? Nada. Mas o profeta desistiu? Não. Então, meus amados, outra coisa que nós podemos aprender aqui é que talvez você tenha orado até hoje e o resultado não tenha aparecido e você está pensando em desistir. Não desista. Não desista, porque o resultado pelo qual você está orando, ele está prestes a acontecer. Eliseu poderia muito bem falar para aquela mulher: olha, eu já orei, já fiz tudo o que eu poderia fazer e nada aconteceu. Mas não, a Bíblia diz que ele insistiu na oração. A Bíblia diz que ele continuou com a sua convicção de que ele poderia realizar aquele milagre. Então não desista, meu amado. Não desista de orar. Não desista de buscar aquilo que você está querendo, aquilo que está, sabe, aquilo que está queimando no seu coração. Mas busque de uma forma que Deus possa se alegrar, que Deus possa se agradar. Busque como Eliseu e não como Geazi. Imagino eu que quando aquela mulher entrava naquela casa, naquele quarto, Eliseu estava de joelho dobrado orando e Geazi estava dormindo.
A Bíblia não fala isso, é o que eu estou falando, isso aqui é uma conjectura. Mas talvez era isso. Imagino eu que quando ela entrava lá, Eliseu estava lendo a palavra de Deus e Geazi estava lendo um livro qualquer. Imagino que aquela mulher talvez falasse assim: olha, Eliseu, tem um banquete na minha casa, vamos lá para você se deliciar deste banquete. Eliseu falava: não, hoje eu não posso, porque eu estou jejuando. E Geazi falava: vamos lá que eu como por mim e por ele. Então, meus amados, a diferença de Geazi e Eliseu em relação à santidade eram as atitudes. Era a forma pela qual as pessoas, sabe, olhavam para eles, enxergavam um e o outro enxergava diferente. Geazi era um cara que ele não perdia a oportunidade. Já Eliseu era diferente. Eliseu avaliava cada oportunidade. Quando ele entendia que aquela oportunidade que estava sendo oferecida a ele não agradava a Deus, ele abria mão. Geazi não. Geazi ele abraçava todas. Então nós temos que tomar cuidado com as oportunidades que nos são oferecidas. Muitas vezes aparece oportunidade na minha e na sua vida, sabe para quê? Aparentemente é boa, aparentemente é excelente, mas é para nos afastar de Deus. É para manchar a nossa comunhão com Deus, é para manchar a nossa intimidade com Deus. Então faça como Eliseu fazia, abra mão. Por exemplo, quando Naamã foi oferecer aqueles 70 quilos de prata para Eliseu, você acha que Deus ia se agradar disso? Não. Eliseu não sabia? Sabia. Por que Eliseu recusou? Porque ele sabia que ali não ia agradar a Deus. Então nós temos que ser assim também, meu amado. Nós temos que dizer não àquilo que Deus diz não. Nós temos que dizer sim aquilo que Deus diz sim. (36) Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu quando ele... Só um momento. Aqui, ó. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que se ficares não irei. Geazi chegou primeiro e depois já foi. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se sobre os seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou seu filho e saiu. Aqui, meu amado, aqui está a diferença. Essa mulher, ela sabia. A terceira certeza que nós temos que ter. Ela sabia quem poderia fazer algo por ela. Ela sabia que ninguém poderia ajudá-la. Ela sabia que ninguém poderia ressuscitar o seu filho, a não ser o santo homem de Deus. Então por que essa mulher, quando o seu filho morreu, quando o seu filho entrou em óbito, por que ela não mandou chamar o marido? Falou para o marido, para os seus vizinhos. Sabe por que essa mulher não falou? Porque ela sabia em quem confiava. E muitas vezes nós não temos tido essa mesma percepção, essa mesma visão, essa mesma atitude dessa mulher. Muitas vezes o nosso problema, que nem eu falei, o nosso problema é tão pequeno em relação a esse problema dessa mulher, essa situação aqui, e muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer pedir ajuda para os outros, sabendo nós que só um pode nos ajudar: Jesus. Então, meu amado, quando você se deparar com uma situação difícil, quando você se deparar com uma situação de dificuldade, quando você se deparar com uma situação a qual você não tem controle, é que nem fala aquele louvor: chame aquele homem, só ele pode fazer algo por você, só ele pode te ajudar, só ele pode realizar um milagre. Foi o que essa mulher fez. Essa mulher não se desesperou, essa mulher não arrancou os cabelos, essa mulher ela não saiu correndo no meio da rua com seu filho morto nos braços, porque ela sabia que alguém poderia fazer algo por ela. Então, meu amado, 3 certezas que nós devemos ter. A primeira, nós temos que conhecer, nós temos que ter essa intimidade, nós temos que ter esse relacionamento de proximidade com Deus. Segunda certeza que nós temos que ter:
Nós temos que saber aonde encontrá-los. E eu deixei a deixa aqui para vocês. Onde que vocês podem encontrar Deus? Quartos. Feche a porta do seu quarto. Não estou falando para você que Deus só vai se manifestar no seu quarto, não é isso. Mas quando você quiser realizar um grande milagre, feche a porta do seu quarto. E você vai encontrar Deus. Terceiro lugar, terceira certeza, terceira convicção. Saiba, tenha essa convicção dentro de você. Tenha essa certeza dentro de você. Que só Ele, não há outro, somente Ele pode realizar um milagre na sua vida. Amém, meus amados? Eu quero chamar o Tiago aqui, que já deu o horário, né? E assim, eu quero agradecer pela oportunidade, quero dizer assim que para mim está sendo uma experiência. Uma vez eu fui abordado por uma pessoa, né? Fazer igual o João, eu fui abordado por um reverendo uma vez, e ele falou para mim assim, eu estava fazendo um curso, né? Ele falou assim, desse curso aqui vai sair alguns pregadores da palavra. E ele falou assim, todas as vezes que vocês subirem num púlpito, ou seja, num altar para ministrar a palavra de Deus, vocês têm que sentir alguma coisa. Vocês têm que sentir ou as pernas tremer, ou um frio na barriga, alguma coisa de anormal vocês têm que sentir. Porque se vocês não sentirem, isso significa o quê? Que não existe temor à palavra, não existe temor a Deus. Então, assim, eu fico muito feliz porque quando eu subi aqui, não só a barriga, mas as pernas, braço, cabeça, tudo tremeu. Então, isso significa o quê? Que o temor está dentro de mim ainda. Porque uma coisa eu falo para vocês, meu amado, uma coisa é você subir aqui e falar palavras suas, palavras criadas pela sua própria sabedoria, diálogo que você até elaborou para falar aqui em cima. Outra coisa é você subir aqui para falar desta palavra que é santa e imaculada. Essa palavra que, nem eu falei, é inerrante. Esta palavra que é purificada. Essa palavra que é verdadeira. Esta palavra que transforma, que cura e que salva. Então, para você subir aqui para falar desta palavra, você tem que se santificar. Você tem que se santificar. Amém, meus amados? Aí, Tiagão, sobe aí. Galera,